Bom dia a todos vocês que me ouvem. Quero desejar que vocês hoje tenham realmente um dia feliz, de paz, tranquilidade, saúde. É isso que eu desejo a todos vocês. Mas se as coisas não der do jeito que vocês acharem que deveria dar, não se desesperem. Lembre-se, Deus é maior do que todos os nossos problemas. E, inclusive, a mensagem de hoje vai mostrar em que a gente deve focalizar a nossa atenção. Se é aos problemas ou ao que a gente tem que dar atenção. É por isso que a mensagem de hoje fala de um milagre de Jesus. Uma certa ocasião em que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. E o que aconteceu naquela ocasião? Bom, vamos deixar que o relato nos diga o que aconteceu e o que a gente pode aprender desse relato. O relato é o capítulo 14 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 14. E os versículos 28 e 29. Um lá diz assim: Pedro respondeu: Se é o Senhor, ordene-me, Senhor Jesus, que eu vá ao seu encontro por cima das águas. Ele disse: Venha. Então Pedro saiu do barco e andou por cima das águas, dirigindo-se a Jesus. Mas, ao olhar para o vendaval, ficou com medo. Quando começou a afundar, gritou: Senhor, salve-me. Pois bem, e prosseguindo lá no versículo 31, diz que de Jesus, ele agarrou a mão de Pedro e salvou ele. O que é que a gente pode aprender desse relato? Ora, Pedro, quando viu Jesus andando sobre a água, ele disse: Senhor, se é o Senhor, então ordene-me para que eu vá ao seu encontro por cima das águas. E isso aconteceu. Imagina a situação. Pedro saiu do barco com aquela segurança, com aquela tranquilidade, com aquela fé e começou a andar por cima das águas. Uma coisa que nós jamais faríamos. Não temos esse poder, mas Pedro fez. Mas o que foi que aconteceu depois? Houve algo que atrapalhou a Pedro. Estava acontecendo com ele algo esplêndido, andando por cima das águas. Mas algo fez com que ele não tivesse resultado. O que foi? Aqui diz, no versículo 30, mas ao olhar para o vendaval, ficou com medo. Note, quando ele passou a olhar para o vendaval, para aquela tempestade, para aquela ventania, ele ficou com medo. E aí ele começou a afundar. O que a gente pode aprender disso? Talvez a gente tenha até uma certa medida de fé em Deus. Assim como Pedro tinha. E demonstrou uma grande fé. Fez algo que a gente não consegue fazer. Andar sobre as águas. Nós também temos uma certa medida de fé. Mas note o que aconteceu com Pedro. Quando ele olhou para o vendaval, começou a afundar. Então, o que quer dizer isso? Na nossa situação, o que é olhar para o vendaval? Olhar para o vendaval na nossa situação, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é dar atenção demais aos nossos problemas. Pedro deu atenção demais ao perigo, àquele vendaval, àquele vento fortíssimo, àquela tempestade, e por isso começou a afundar. E hoje pode acontecer a mesma coisa conosco. Como? O que é o vendaval hoje para nós? São os nossos problemas. Pode ser uma decepção, problema de saúde,
um problema econômico, a falta do dinheiro, falta de como sustentar a si próprio, a sua família, talvez uma situação de ingratidão, talvez você esteja desesperado nesse momento, achando que não irá conseguir resolver os seus problemas, as suas situações aflitivas, as suas aflições. Ou seja, você está talvez olhando para o vendaval demais, dando atenção demais às tempestades que sobrecaem sobre nós, que são os grandes problemas que nós temos. E o que pode acontecer conosco? Foi o que aconteceu com Pedro. O relato diz: quando começou a afundar, gritou. Ou seja, Pedro começou a afundar. Se não fosse Jesus, ele teria morrido afogado. A mesma situação poderá acontecer conosco também. Quando a gente dá atenção demais aos nossos problemas, a que é o vendaval da vida, que é a tempestade da vida, a gente pode também começar a afundar. Então, é isso que a gente pode aprender. E aí o versículo 31, capítulo 14, versículo 31, Jesus disse a ele: homem de pouca fé, por que você cedeu à dúvida? Ou seja, o que faltou em Pedro? Fé. O que talvez esteja faltando na sua vida, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs? Fé. Não vamos prestar atenção tanto aos nossos problemas, focalizar demais os nossos sofrimentos. Vamos procurar ter fé. Fé em Deus. Fé que Deus nunca vai nos abandonar, que Ele é fiel, que Ele é leal, que Ele é amor. Ele não vai deixar que você seja sobrepujado pelos vendavais da vida, pelas tempestades, pelas intempéries, pelos problemas do dia a dia. Ele jamais deixará isso. Então, quando estiver passando por problemas que todos nós passamos, eu sei que é normal que a gente fique aflitos, com certeza. Somos imperfeitos. Assim como vocês, eu também tenho meus problemas. Mas o importante é a fé. Fortaleça a fé. Dê importância à sua fé. Leia mais a Bíblia. Ore a Deus, converse com Deus, se apegue mais a Deus. Faça isso. Jesus salvou o apóstolo Pedro de se afogar. Será que Deus não fará a mesma coisa conosco não hoje? Claro que fará. Então pense nisso, reflita nisso e que Deus te abençoe.